Muito bem. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco essa noite. Com muito prazer que a gente inaugura essa nossa plataforma de convidades que teremos no Projeto Encanteria. O Projeto Encanteria é um projeto do Núcleo Experimental de Butô, que foi contemplado pelo edital de apoio a projetos culturais descentralizados de múltiplas linguagens da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. É o primeiro edital de retomada cultural. E meu nome é Thiago Abel, como diretor do Núcleo Experimental de Butô, gostaria de apresentar nosso convidado de hoje de uma maneira mais honrosa e especial, que é o que essa pessoa merece. Preparei um breve texto de uma maneira que eu o apresente e também dê pistas a respeito do nosso projeto, esse projeto de título Até Aqui Encanteria. E para quem quiser saber mais do projeto, para não tomar o tempo do Digi aqui conosco, estou mandando o link aí. Vamos lá. Certa vez um poeta encontrou Aroni, grande companheiro de Hossein, e perguntou: quem é você e o que faz por aqui? Ele prontamente respondeu: eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Sem folha não há nada. Essa frase pode parecer que saiu de algum livro de Emanuele Cottia, mas na verdade é uma sabedoria negro-africana há muito tempo anunciada. Sem folha não há nada. E parte desse projeto tem a ver com isso. Temos ouvidos para ouvir a alma de cada planta, de cada folha. Temos ouvido para ouvir a cobra coral. Temos ouvidos para ouvir as luzes das estrelas. E se descobrirmos hoje que não temos, estamos dispostos a aprender com aqueles que sabem que compartilhar é parte fundamental do processo de gestação de mundos melhores dos que a gente vive hoje e que vão ser melhores a todos os seres? Compartilhar com o outro aquilo que nutre corpo e espírito é um momento sagrado. E o coletivo do nosso convidado de hoje leva o nome desse momento sagrado, AG1. Djalma Moura é fundador, diretor, coreógrafo e bailarino do Núcleo AG1 e tem em seus trabalhos para a cena contemporânea da dança na cidade a evocação de encruzilhadas entre o corpo em transe, ancestralidade e autobiografia. É artista da dança, terapeuta corporal holístico, o que é um pouco óbvio sendo filho de quem é arte educador, é formado em História e cursa no momento uma pós-graduação em Arte e Educação, Dança, Teatro e Música. Como primeiro convidado de um projeto intitulado Encanteria, eu não teria como, eu só poderia convidar o dançarino da cidade de São Paulo que mais me encantou no decorrer de todos esses anos. É uma pessoa a quem eu sou muito grato, porque sempre que eu estive com ele, eu aprendi muito, eu ri muito, eu me nutri muito e sempre fui muito feliz. Este foi foi o modo que eu encontrei de não só apresentá-lo a vocês, mas também de agradecer por cada encontro que tivemos em nossas vidas até aqui. Com vocês, Djalma Moura. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou o Djalma, sou um homem negro de pele retinta, tenho uma barba na parte de baixo do queixo, não tenho um bigode porque não cresce, não porque eu não gosto, tenho um cabelo enrolado, cortes nas laterais, estou com uma camisa verde escura, com uma luz iluminando bastante meu rosto, e num quarto aqui atrás de mim, numa parede, estão pintadas 3 iabás, que Yansan, Oxum e Oti estão presentes aqui na minha vida. Eu vou começar aqui, trazer um pouquinho, depois a gente vai nessa desdobrar outras coisas, mas eu vou começar lendo aqui um pedaço de um texto e a gente começa aí. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje.
Não é da minha boca, é da boca de A, que o deu a B, que o deu a C, que o deu a D, que o deu a E, que o deu a F e que deu a mim. Que esteja melhor na minha boca do que na boca dos que me antecederam. Eu trago um pouco esse poema É um pedaço de um poema do povo Xongai, África Ocidental, que ela está no livro também Exu, escrito pelo Baba King, onde ele vai falar um pouquinho sobre rito, sobre Exu e a sua interferência no mundo. Nesse poema, assim, esse trecho, assim, né, de um Oriki, de um Itan de Exu, eu gosto de pensar diversas possibilidades de leitura dentro de um escrito, ou dentro do que alguns lugares vão chamar de arquétipos, né, desses orixás, e afins. Isso mais do que nunca, antes de pensar uma dança, né, antes de pensar até em fazer dança, assim, eu sempre vou experimentando antes de pensá-la. Eu danço antes de pensar essa dança. Eu danço antes de organizar e arquitetar e estruturar essa dança que eu vou mostrar. Até porque eu sou dos anos 90, é o Tchan na selva, era o auge, então a gente dançava antes de pensar em qualquer outra coisa. E isso faz com que essa dança comece a despertar outras possibilidades assim de viver e ver o mundo, né? Então, como que eu vou me perguntando sempre hoje, né, um pouco mais conseguindo de alguma maneira tendo bagagens e tendo também um pouco de consciência nesse fazer, né, e condições de fazer essa encruzilhada entre pensar e dançar ao mesmo tempo, e eu vou pensando como que a dança pode ser tão visceral para que ela consiga inaugurar um outro mundo, para que ela consiga inaugurar um trajeto, uma estrutura de construção desse tempo primordial, dito um pouco pelo Baba King, assim, nesse livro, né? E aí ele vai trazer para a gente que esse lugar, esse tempo primordial versus tempo cronológico. Tempo cronológico é o hoje, o agora, né? Ou talvez em algumas esferas a gente vai chamar de tempo contemporâneo. E esse tempo primordial é um tempo que está para além dessa linha, desse linear, desse modo ocidental de pensar o nosso dia a dia. Ela está numa possibilidade de inventar um tempo espiralado, de inventar um tempo que ele se renova e ele repassa, ressurge, revisita diversos instantes para inaugurar o novo, ou inaugurar o revisitado, mas ele também não deixa de ser novo por ser revisitado, né? Então, pensando nesse tempo primordial, é uma possibilidade de eu inventar os meus jogos, de eu inventar os meus rituais. E esse jogo ritual também é borrado. Também eu não sei te explicar exatamente quando é um jogo e quando é um ritual. Porque eu acredito que essas duas coisas, elas estão a todo momento friccionadas, assim. Então eu vou me imaginar em um terreiro, em uma gira ou uma festa de candomblé, que eu tenho mais proximidade. Se eu sou da casa, eu estou dentro do ritual logo de cara, isso já é determinante para mim. Mas se eu sou da casa, não estive nesse preparo e chego no momento dessa festa, que ela é pública, onde todas as pessoas que também não são da casa podem chegar e estar junto ali naquela roda. Esse estar junto, eu participo do jogo, nós participaremos do jogo, desse ritual, nós seremos público, né, espectadores, nós podemos interferir, né, qual é a nossa função, ou quais as funções nossas, assim, dentro desse jogo ritual que é estabelecido dentro dessa festa, dentro dessa gira. Então, esse lugar do borrar as estruturas é algo que me move e que me faz sempre buscar nos meus trabalhos, assim, como que eu vou friccionando e deixando cada vez mais tênue e sutil esse lugar do jogo, de uma consciência plena do que eu vou fazer
agora do que o outro fez antes de mim e estabelece o que eu posso fazer depois. Como também eu vou criando formas ritualísticas de interferir nesse ambiente. Então, tem coisas que são evidentemente não permitidas dentro desse jogo ritual. São coisas um pouco mais óbvias. Tem outras coisas que não são tão óbvias assim, e a gente sempre fica na dúvida do se eu poderia ou não poderia estar dentro desse ritual, desse jogo. E isso me interessa um pouco, principalmente dentro dos trabalhos que fazem parte de uma trilogia de Oiá, né? Trilogia dos Ventos, que eu carinhosamente chamo aqui dentro do núcleo, que foram 3 trabalhos, né? O primeiro, Boi da Cara Preta. O segundo, Depoimentos para Fissurar a Pele. Ambos eram solos, eu que dançava. O primeiro, eu mesmo, assim, sem trilha, sem som. O segundo, já tinha um músico comigo, comigo trocando, né, na cena. Eu dançava e tinha um músico. E o terceiro trabalho é o trabalho chamado também AG1, que encorajou e deu o nome à identidade do que é o núcleo hoje. O núcleo AG1. E nesse terceiro é onde a gente vai ali, revisita, nesse tempo espiralar, a gente revisita os procedimentos de criação, tanto do Boi da Cara Preta, quanto do Depoimentos para Fissurar a Pele, ambos solos. Ele agora inaugura uma possibilidade de criar esse jogo no coletivo. Então, mais 5 bailarinos entram comigo nesse processo. Eu também estou ensinando junto com eles e deixo de ser, e não me coloco num lugar de figura que vai dirigir em cena, né? Mas que está ali estabelecendo esse jogo junto, assim. Então, como que esse processo de borrar, de partilhar, de inventar nossos jogos, nossos rituais, me faz querer cada vez mais inventar outras possibilidades de inaugurar esses tempos primordiais. E também estão logo, que eu acho que daqui a um tempo eu preciso maturar um pouco essa ideia, está me dando uma vontade de entender o modo de fazer dança contemporânea no qual eu estou inserido, assim, está me fazendo entender, compreender outra forma de pensar e de nomear o que eu estou fazendo, assim. Bom, mas sigamos. Pensando nesse jogo, nesse ritual, né, estabelecer terreiro, e aí eu migro não, né, faço uma ponte. Como eu crio na cena, no palco, e estabeleço esse lugar, que é borrado entre público, artista que está ali se apresentando, entre permitir coisas que o público estejam com vontade de fazer, de deixar evidente coisas que não são permitidas de fazer naquele ambiente para não romper aquela energia ou não romper um cíclico do ritual. E como isso também é possível ser cena, como que isso é possível ser arte, ser poesia, né? ser dança contemporânea, que está ali, né? Passível para receber as devolutivas do que é técnica, né? Do que é marcações, né? Aonde precisa parar para luz, para trilha, as deixas. Então, tudo ali precisa, de alguma maneira, estar em diálogo. Eu não quero dizer marcado ou estruturado, mas ali precisa estar em diálogo. E dessa maneira, para estar em diálogo, para estar em conexão, em encruzilhada, a forma mais gostosa que eu descobri, eu tenho a lua em virgem, então eu gosto de marcar as coisas, de entender o que eu tenho que fazer. Mas eu gosto também de deixar nas mãos das pessoas que estão juntos ali comigo. Então, nos 2 primeiros trabalhos, né, eram solos, então era eu mesmo, e no outro eu mesmo e o músico. Então, ali já era necessário criar uma conexão com quem estaria comigo diretamente nesse jogo. Tem o público, então eles estão comigo, mas quem está também junto comigo, segurando a peteca, segurando a energia, segurando junto comigo
esse atabaque, né, essa cena, deixando a vela acesa, é esse músico. Então, ali a gente precisava criar uma intimidade e uma proximidade para que esse jogo, se acontecesse um ritual onde esse meu corpo, que eu investigo na cena, né, esse corpo em transe, não fosse capaz de executar aquela marcação, como que ainda essa fissura aconteceu, essa outra possibilidade aconteceu, que foi o não alcance da marcação. Ela aconteceu. Como mesmo assim o ritual ele se mantém e não se quebra. Então isso para mim também era um desafio que às vezes acontecia de forma espontânea, né? Eu ficava doidão, perturbado com a movimentação do trabalho, e aí eu perdi um pouco a marcação. E outras vezes eu provocava o músico, e o músico também me provocava de forma proposital, então a gente não chegava até a marcação e fazia uma outra coisa para entender as nossas conexões, assim, para a gente se compreender na cena, e muitas vezes deu muito certo. Muitas vezes, deu muito certo não, né? Não é certo ou errado, mas assim, deu muito jogo, assim, deu muitas possibilidades e deu uma sensação gostosa de experimentar aquilo, que é se permitir se colocar ao risco. Com isso, estabelecendo esses 3 trabalhos, né, essa trilogia, o Núcleo AG1 a gente vem pesquisando 3 frentes, né, bem que o Ti já falou assim no começo, nessa coisa de ativar a nossa ancestralidade, que tem a ver com a historicidade negra em diáspora, tem a ver com tudo que envolve a cultura negra, né? Cultura negra, cultura preta em diáspora, não necessariamente e apenas não só a cor de pele, mas assim o que a cultura pode nos proporcionar enquanto potência na cena. Em seguinte, que foi a primeira coisa, na verdade, que surgiu no grupo foi o estudo do corpo em transe. Como que eu posso estabelecer jogos ou estabelecer procedimentos físicos, né, corporais, que eu me coloque nesse lugar de transe? E dentro dessa trilogia, principalmente, né, nos primeiros trabalhos, o primeiro trabalho, Boi da Cara Preta, eu tinha uma necessidade de transformar o meu corpo em um bicho, meu corpo em uma outra coisa, em um devir. Então, fui muito em leituras, né, de devir animal, para essa coisa do Deleuze, Guattari, enfim, e conheço pouquíssimas coisas a partir disso. Fui lendo coisas muito objetivas que eu achava que poderiam me alimentar naquele processo. E aí chegou até algum lugar que estava me fazendo, que eu conhecia, né, e foi uma experimentação muito gostosa, mas estava travado em algum momento que não estava fazendo muito sentido mais para mim, só aquelas referências. Foi aí que deu esse start, falou, poxa, eu sou uma pessoa que tem na minha vivência a espiritualidade de matriz africana. Por que não? Foi aí, então, que eu voltei para mim, né, para esse aí é uma outra frente que o núcleo trabalha, que são os relatos autobiográficos. Então eu voltei para mim, para minha história, para minha trajetória, para esse tempo espiral no qual a gente vive, assim, e para inaugurar então essa outra frente, mais uma porta dentro desse processo, que foi então de encontrar com os orixás, os pés dos orixás e os arquétipos dos orixás. E para isso, assim, né, sou iniciado, né, no candomblé, então a gente tem esse orixá e o Ejuntó, meu é o San, com o Yansan, e dentro dos itãs, né, dessas histórias, do oriquis, do orixás, Yansan é a que mais se transforma em outras coisas. Ela se transforma em um búfalo, se transforma em ventos, em tempestades, em raios, se transforma em borboleta, enfim, as possibilidades de transformações. Então, isso me interessava. Eu queria me transformar em um bicho, em um búfalo, em um boi. E quando eu me aproximo de Yansan, da minha própria história, isso ganha um outro peso para mim, ganha uma outra presença e um outro sentido. Começa a fazer sentidos para aquilo que eu estou construindo. E não mais uma demanda e uma vontade de poder dançar no palco. Aquilo começa a fazer sentido
sentidos pessoais, assim, sentidos emocionais começam ali ser ativados no meu corpo. Então eu vou para esse segundo trabalho, né, o Depoimentos para Afessorar a Pele. Ali eu verticalizo diretamente esse lugar, né, essa relação e esse diálogo entre Oiá, entre eu e Yansan. Como que eu dialogo com ela e falo sobre o abandono paterno, como que eu falo com ela sobre as minhas fragilidades, e as minhas potências enquanto um homem preto na periférico aqui na cidade, como que eu converso com ela sobre também a minha sexualidade, as minhas relações com a minha mãe, com os meus pares. Então, tudo aquilo ali foi sendo mexido nesse caldeirão e verticalizado bastante nesse trabalho. Então, eu até diferencio ele. Em um primeiro momento, chamo a cena, né, aquele bloco de cena de vento. No segundo momento, chamo o bloco de cena de búfalo. E no terceiro momento, chamo o bloco de cena de borboleta. Então, isso estrutura esses dois trabalhos. E aí, essa mesma estrutura, aí o músico entra comigo, né? Então, a gente troca bastante, porque esse músico também que dança comigo, Leandro Pérez, ele é o Gandhi terreiro também, então a gente tem uma troca muito grande, muito forte, artística e também a partir da nossa vivência da espiritualidade. E aí vai seguindo o trabalho e isso vai me inquietando, então vou fazendo as apresentações e muitas pessoas chegavam em mim e perguntavam assim, nossa, parece que eu vejo muita gente dançando com você, esses procedimentos, você tem vontade de fazer isso de forma coletiva? Aí isso falou, acho que não tinha, mas agora eu tenho. Então eu fiquei inquieto com essa vontade, assim, com esse desejo. Então desenvolvi esse outro projeto, que foi o AG1. Então, a AG1, dentro da cultura, né, dos terreiros, a gente a partilha, né, o comer junto, o dividir do mesmo alimento, o que alimenta um, alimenta o outro, alimenta todos. Então, esses procedimentos de criação, né, tanto dessa coisa do devir animal, ativar a ancestralidade, os relatos autobiográficos, o corpo em transe, todos esses procedimentos vão virando alimentos ali, e esses alimentos são partilhados com esses outros bailarinos. E aí a gente cria o trabalho AG1, o mesmo músico volta também comigo, o Leandro Pérez, e a gente cria esse trabalho. E nesse trabalho eu consigo identificar como que as personalidades vão surgindo ali, como que cada corpo vai entendendo ali, vai sendo atravessado por esse vento, como que cada corpo vai entendendo e vai sendo atravessado pelo búfalo e pela borboleta, e isso vai sendo estruturado de uma forma muito, muito orgânica, assim, porque eu vou percebendo que eu vou deixando de ser, deixando essa matéria, né, essa materialidade vai deixando de ser minha para ser do coletivo. E aí eu me vejo assim caindo num lugar muito interessante e muito gostoso, que é o borrar de novo, assim, até onde a minha autoridade enquanto direção, né, vai assim nesse processo. Porque dentro desses trabalhos que a gente tem, ele é o menos coreografado, assim, ele vai muito a partir de procedimentos, né, de cena, assim, ele tem algumas estruturas, então, e ele é menos coreografado. Então, estava na mão daqueles bailarinos que estavam comigo, assim, é deles, assim, o trabalho. Então, eu percebo que ali eu vejo que não se faz ritual sozinho, sabe? Me parece que o ritual ele não acontece sozinho, ele é necessário o outro, ele é necessário o coletivo. Como, por exemplo, você vai fazer também algum ritual, você não consegue fazer uma feijoada de Ogum sozinho, sabe? Você não pode, é nem possível você se permitir a fazer todo esse processo sozinho e comer sozinho também, ou fazer tudo e só chamar as pessoas para comer. Isso não faz sentido dentro dessa organização, principalmente a partir da historicidade de culturas africanas, afro em diáspora, né, negro em diáspora. Então não faz sentido o estar sozinho. O ritual é necessário outras pessoas. Aí até como você faz isso de coletivo, se você escolhe fazer um trabalho individual também, como que ainda é passível, né? Você escolhe fazer um trabalho sozinho, só você em cena. Como você ali consegue criar um ritual com as pessoas que vão fazer parte, porque você não vai fazer uma iluminação,
uma música, o seu figurino, né, a sua arte gráfica, as coisas você não vai fazer sozinho. Como que, então, essas relações são estabelecidas para que o ritual aconteça? Então, é isso que vai me movendo bastante nos processos. E com todo esse caminhar, né, a gente, de história, de caminhar de procedimentos, de processos, o núcleo, a gente teve 2 edições de revista, né, da revista G1 também, que a gente tem o nome, essa aqui é a 2ª edição, tem a primeira. Na 2ª edição foi uma bonitinha, porque a gente conseguiu colocar ISBN. Então, gente, vocês podem, tá, citar a nossa revista, citar os nossos textos. Na primeira a gente não conseguiu, a gente não sabia o processo, também estava tudo muito em cima, a gente não conseguiu dar conta desse registro, mas nessa 2ª a gente conseguiu. E essas revistas é uma forma da gente construir passos, construir eu vejo essa revista, os nossos trabalhos, né, as nossas oficinas, enfim, as coisas que vão ficando, não só como memórias ou como legados, mas é uma possibilidade de criar pedras. E essa pedra é a própria pedra de Exu. É essa pedra que eu taco hoje para acertar o meu ontem, para acertar as coisas que vieram antes de nós. E essas coisas que vieram antes de nós, eu quero acertar para poder transformá-la. Porque, por exemplo, caso algum dia eu me torne pai, né, eu tenho essa figura paterna, assim, eu não fale para o meu filho que a arte não vai dar em nada. Para que eu não fale para o meu filho que vou ali comprar um cigarro e já volto. E não voltar nunca mais, assim, sabe? Então, são pedras que a gente vai lançando, assim, criando hoje, para que a gente lance esse passado e esse passado seja transformado, para que não se repita. Porque pensando de forma também espiralar, ela não é tão fofa, carinhosa e romântica dessa forma, assim, né? Isso volta. E a gente vai ser. Não gosto de falar a palavra testado porque parece meio cristão, assim, mas a gente vai ser colocado ali de novo em algum desafio, assim, sabe? A gente vai para testar nosso conhecimento, testar o que a gente alcançou, conseguiu, enfim, até agora, assim. Então, quando eu falo em criar essas pedras, é justamente criar materialidades que possam transformar esse passado e esse passado não se repita, né? Para que ele não se repita no amanhã e nos outros amanhãs que estão por vir. Da mesma forma, quando dentro desse poema, assim, né, eu ouvi, né, é da boca de A, do B, do C, do D que chegou até a mim, mas que da minha boca seja melhor dito, que eu tenha melhores horizontes que os meus antepassados, que eu tenha melhor, né, possibilidades de alcançar outras histórias, né, fazer outras histórias que os meus antepassados não tiveram. Então, é neste caminho que eu compreendo também essa passagem de Exu e essa passagem desse texto. Para isso, nessas revistas, a gente, então, faz uma estrutura mais reflexiva e cabeção sobre o que é o que a gente vem fazendo. Também é um lugar que é importante ali, né, disputar um pouco desses imaginários e construir também as nossas narrativas que são também a partir de oralidades, mas também são escritas, também são cantadas, também são dançadas e elas podem se manter aí durante muito tempo nas memórias de forma física ou de forma sensorial, que é como ficam, né, os terreiros, uma congada, um samba de coco, um jongo, enfim, como essas coisas também ficam na memória. Dentro nessa revista, eu consegui elaborar um pouco melhor sobre a nossa pesquisa. Como a gente ganhou sentido dentro de um trabalho que falava muito de Oiá, nada mais justo do que termos ela como como a que rege, a força que rege o nosso trabalho do núcleo. Então a gente vai dividindo bastante o nosso trabalho em 3 esferas também: ventar, aterrar e transformar. Como que eu posso entender isso independente de qualquer trabalho, independente do assunto que eu for acolher na minha pesquisa, né, nos espetáculos, como que isso eu posso botar em prática
juntamente com esse lugar, né, historicidade negra, corpo em transe, relatos autobiográficos, como que tudo isso ali pode estar criando diversas conexões. Então, esse ventar é entender entender a noção do vento enquanto mobilização de ar, oxigênio e o próprio Emi. Né? Emi, a gente vai entender dentro dos povos iorubás, é como se fosse o sopro da vida. No momento de iniciar as práticas do assunto a ser pesquisado, ventar é como permitir gastar e recuperar fôlegos, na determinação, equilibrar os movimentos, levando o ar quente e ar frio para onde precisa. É como aceitar o convite para um primeiro encontro e experimentar o que surgir da troca de olhares. Então é ali, é jogar, é lançar, é criar possibilidades, é gastar, sabe? É gastar corpo, é gastar sentido, gastar pés, é gastar possibilidades de inventar ali movimento. E tem o aterrar. O aterrar é a noção de, para a pesquisa do núcleo, sugere um momento de preparação. Preparar os próximos impulsos, dar atenção à potência da observação para o que já foi experimentado no primeiro momento. Olhares atentos, inclusive entendendo os olhares não apenas com os olhos, mas um todo que envolve corpo, mente, espírito, energia, entre outros fatores. A percepção do momento necessário para saltar, voar e transformar. Nesse momento aqui, a gente consegue um pouco mais trazer a percepção de rito e de jogo e perceber quais são as regras já pré-estabelecidas, né? Quais são os extremos, o que não é permitido e o que é, já estou vendo outras pessoas fazendo, e ali testar o que pode ser, esperando, né, uma possibilidade dessa pessoa que está ali, ou das pessoas todas que fazem parte desse ritual, chegar em você e falar, não testa, continua, vai nesse caminho. Ou não, troca, muda, transforma isso em outra coisa. Ou não, segura um pouco, fica nessa outra observação de sentir como os outros estão ali na cena. Então, esse momento de aterrar, que se conecta com o búfalo, né, que se conecta com esse lugar de observação. E o transformar. Aqui a noção de transformação é a mobilização da trajetória percorrida até o momento e se lançar ao desconhecido, ao incerto. Confiar nos engajamentos mobilizados até então, para que durante o salto e o voo realizado, ter a paixão encarnada na pele, para que as danças possam surgir como o arrepio de um beijo bem dado. Então, essa transformação tem a ver com já ventei, já gastei, descobrir coisas, aterrei, observei, estou ali em coletivo, estou ali no ritual, me sinto presente, e agora é transformar e deixar outras coisas surgirem a partir daquilo que já foi estabelecido. Se eu estabeleci que do meu corpo vento vai passar para o meu corpo búfalo, e do corpo búfalo vai passar para a borboleta, isso é uma transformação, isso é um lugar que um lugar de ritual que eu já consigo entender, compreender esse caminho. Agora, o depois, ou como eu vou estar dentro dessas transformações, né? Cheguei no vento, e agora? Já vou para búfalo? Não, preciso sentir ele, como que isso acontece no meu corpo. Cheguei no búfalo, já transforma em outra coisa? Não, sente, como que é você búfalo? Né? E aí, a partir daqui, vai descobrindo outras coisas. Bom, isso é um pouco da estrutura na qual eu venho trabalhando, assim, venho estruturando esse trabalho com o núcleo. A gente teve essa última criação, que foi do ano passado, foi o trabalho ICU, que a gente pesquisou um pouco dessa força desse orixá, né, que é orixá, em tradução dos povos iorubá significa morte. Então, só que, e aí esse processo, ele foi se transformando durante, porque antes, a gente escreveu esse projeto antes da pandemia, né, então a gente estava ali engajado de discutir um pouco sobre o genocídio da população negra e periférica, a gente estava ali embasado um pouco nesse lugar da necropolítica, né, dessa política de morte do Estado, e só que estava muito difícil para todo mundo do núcleo, assim, de entrar nesse tema, de se aprofundar cada vez mais e só acompanhando as mortes, acompanhando a situação toda da pandemia, e a gente online, sem poder dar esse acolhimento no colo, né, esse acolhimento no calor do abraço, né, do beijo, do afago, da proximidade.
e a gente começou a buscar formas de transformar essa pesquisa em outras possibilidades de enxergar e de entender a morte. Foi aí que a gente chegou num escrito do Wanderson, só não lembro agora o sobrenome, mas acho que é Wanderson Flor do Nascimento, se eu não me engano, que ele desenvolve um texto, ele dá o nome de Iku Política, que é o nome do orixá, né? Iku Política, que diferentemente da necropolítica, onde ela vai discutir um pouco sobre a política de morte do Estado, na Iku Política ele vai discutir e debruçar um pouco sobre essa política, mas o quanto a gente não consegue, a gente deixa de fazer porque a gente não consegue, não tem condições de estruturar uma boa vida e uma boa morte para as pessoas, para os nossos, né? Então, tem a ver com como que a gente celebra as memórias dessas pessoas que viraram nossos ancestrais, né? Viraram esses espíritos que agora, né, se encantaram, desencarnaram, estão em outro plano, e como que a gente que fica aqui sente essa dor, sente esse desequilíbrio na estrutura da comunidade, sente essa falta, mas a gente consegue, a partir das memórias, dos legados, né, dessas pedras que essas pessoas que desencarnaram deixaram para nós, deixaram neste plano, como a partir daquilo a gente consegue criar sobrevidas, criar outras possibilidades aí de se manter firme, presente e em busca desse desejo, que é o desejo de todas as pessoas pretas, pobres, enfim, pessoas LGBTs, né, em situação de risco, que é o desejo que é envelhecer, que é se tornar um bom ancestral, que é criar memórias, criar legados e, em sua partida, ser venerado, assim, né, ser celebrado. Então, o trabalho seguiu nesse caminho e no caminho de descobrir quais são as formas de Iku, né, dentro dos trabalhos anteriores, da trilogia, Depoimentos para Fissurar a Pele, Boi da Cara Preta, né, a G1, a gente tinha essas imagens, né, e as imagens e as sensações magéticas de Oyá, de Yansan, que é muito fácil, a gente tem muito acesso, né, para descobrir ou para testar o vermelho, o vento, o raio, né, o búfalo, o som, as cantigas, tudo é muito fácil porque é um orixá que é cultuado em terreiros, é um orixá que tem materialidades, né, matérias mesmo, textos, coisas que vão nos aproximar, músicas que vão nos aproximar. Já Iku é um orixá que ele não é cultuado, não é para ser, você não cultua a morte dentro da sua casa, né? Então, é um orixá que ele está sempre percorrendo, por isso não tem assentamento desse orixá em um lugar só, porque ele percorre o mundo inteiro o tempo todo. E o que a gente consegue fazer em relação a esse orixá é sempre os nossos feitiços, os nossos catimbós, nossas formas aí de se manter vivo, para que sempre a gente consiga ao máximo adiar o toque de Iku, adiar a hora da morte, assim. Então, o que a gente consegue fazer em relação a isso é adiar. Bom, e aí então esse caminho se transformou a partir disso, e a gente está sempre aberto às possibilidades de transformação. Isso que Yansan então nos ensinou e nos ensina nesses processos do nosso núcleo, dentro desse trabalho, que estar aberto ao processo de transformação e da não cristalização de uma ideia, assim, de um desejo, e esse desejo pode ser transformado e pode surgir outros desejos muito mais fortes no sentido de querer, do impulso, né, de fazer eles, do que o inicial, assim, e tá tudo bem também, é sobre isso. Eu acho que, bom, o que eu tinha para falar um pouco é isso, e a gente pode caminhar, então, para as conversas, gente, falem comigo. Oi, boa noite, tudo bem, Djalma? Boa noite, tudo. É uma honra estar aqui. Eu me chamo Marina, eu sou aqui do Sul, e eu fiquei anotando e inventando coisas em cima do que tu foi falando, e aí eu tenho, assim, perguntas mesmo, já que tu abriu, né, para justamente nos nossos processos, assim, de pesquisa, processos criativos para pensar junto, né, porque eu vejo muito na sua fala isso que permeia
o pouco que eu sei, tá, desse contato, de todo esse conhecimento que tu nos traz aqui, de ritual e de encantamento, o sincretismo, né, que ele está presente nisso tudo. E aí, uma das coisas que me inquietou é quando você fala no início da fala, né, e aí eu fui fazendo aqui alguns apontamentos. Como que você procede? Como você explicaria esse dançar sem pensar? Como você poderia traduzir isso em alguma coisa com palavras, que é difícil? Porque por mais que eu tento não pensar o tempo todo, eu sou uma pessoa que pensa muito, né? Acho que todos aqui que a gente tem que daqui um pouco estar pensando, só que na hora de dançar isso é um desafio. Só que eu gostei da sua inversão, que é esse que eu, já por pensar demais, por tender a intelectualizar, pensaria que é o corpo que está pensando, mas aí você traz assim, que você vai dançar, então você já coloca a dança no outro patamar, que está ali pareando com esse pensamento, assim, né, que eu diria assim, trago esse pensamento como algo meio intelectualizado, que talvez não é esse pensamento da dança que você está nos trazendo. Também eu fiquei pensando qual é a diferença entre jogo e ritual, que você mesmo disse que não teria uma diferença, mas as semelhanças, né? E quando você fala que o ritual é algo que não pode ser feito sozinho, daí eu fiquei pensando, tá, mas aí o que eu posso chamar, o que eu posso criar como um ritual sem também estar tocando, né, em culturas que não fazem parte, mas que eu posso me apropriar de uma maneira honrosa, né, e trazer isso como um jogo, porque daí eu fiquei pensando, tá, mas aí jogo, tu joga sozinho? Tá, tem jogo que tu joga sozinho. E aí, como isso, né, porque eu sou meio apegada às palavras, então tu me desculpa se eu estiver exagerando, mas você mesmo falou, né, e também me chamou a atenção esse tempo espiralado que tem lá nas conferências do Agamben, que também estavam querendo cancelar o Agamben, mas me chamou muita atenção, porque quando você fala disso, é o tempo do estudo, que é do studium, né, e dessa espiral você pode pegar qualquer ponto, né, e vai transformar, vai fazer um conhecimento, né, e isso é muito do desejo. Então, eu achei bem interessante que dialogando de outra forma, você também atinge, assim, esse meu pensamento aqui também que está saturado, né, desse povo aí, enfim, mas tive que trazer isso que eu achei interessante, né, que bem ou mal a gente acaba conseguindo fazer conexões para nos transformarmos também, né, por esse excesso de pensar desse jeito, intelectualizar. Tá, e aí eu te pergunto também, nessas, ritual, jogo, o ritual, ele tem uma coisa para mim, assim, de sagrado, de espaço interditado. Então, qual a sutileza, assim, de você, agora te ouvindo, né, porque eu vi alguns vídeos do núcleo e também me chamou a atenção, eu digo, nossa, mas aí eu chamei, assim, no meu pouco saber de Omulu, né, de, mas isso aí, nossa, e eu também fiquei com bastante contato com isso, porque me apareceu umas palhas no meio da pandemia e eu fiquei pirando, enfim. Então, qual assim, esse entre, né, que você traz, né, que esse espaço, que daí eu fiquei também pensando quando você fala em borrar, né, entre o ritual, que é protegido, né, de uma certa forma, quando que acontece esse jogo, né, que aí vai para o público, de uma forma, de novo, eu repito, né, que a gente honre, que não seja só uma apropriação grosseira, eu digo mais no meu lugar aqui, tá? Como que eu posso tocar esses elementos nesse sincretismo, mas que não seja uma apropriação grosseira e que faça essa cena? Gostei muito do que você falou, porque eu acho que é ali que acontece o real, que é como o sonho, né? Que ali, naquele, entre o que você determina que é ritual e o que o público, ali acontece algo que é o improviso. Aí também eu não sei, né, que me chamou a atenção. E quando você fala em arquétipo e marcação, eu fiquei pensando, aí te pergunto também se o arquétipo não seria também uma maneira, nisso no processo criativo, tá? De eu estudar um arquétipo, porque também o Jung traz esses arquétipos já, né, também do conhecimento já um pouco mais estruturado, enfim, mas que é interessante, porque o arquétipo é como se fossem marcações, daí eu fiquei rabiscando,
e uma dança mesmo, né, que eu poderia criar com esses elementos, né, que aí eu vou escolher sincréticos, mas que traduzem esse mito, enfim, esse arquétipo que é, né, formado por temas por mito, e que aí vai dar espaço a esses entres que você fala que vai orbitar o improviso, né? Então, eu achei muito legal a tua fala, porque, nossa, toca, assim, no nosso processo criativo também. E, eu vou parar aqui porque eu fiz várias anotações, mas quem não tem ancestralidade? Todo mundo tem? E eu digo mais, tem gente que morreu que devia que morrer mesmo. E aí eu chamo isso de ancestral, né? Tocando um ponto meio delicado, assim, porque a morte está aqui, né? Quando você falou, não contou a morte, eu fiquei olhando, eu só enxergo morte. Então, essa seria a outra... e uma última coisa bem legal que você falou também do pensamento, do ar, né? Que eu trago isso também, que daí o ar tem a ver, no grego, mens, que é pensar. Então, né, para os gregos, tu vê que essas falas se juntam também, né, nessa ancestralidade que você traz, com esse conhecimento mais cru, mais gostoso de ouvir. Lá pela Santa eu me lembro, poxa, mas aí, não sei de onde que eu li que isso aí também é o ar, né, e como o fôlego nos falta, né, e como é importante, só você tapar, você vai começar só a pensar em ar, né, então isso é muito corpo, né, isso é muito, muito interessante, assim, e era isso, assim, não sei se eu fui muito estapafúrdia aqui, mas é que você fez um turbilhão na minha cabeça. Obrigada. Imagina, não, se eu esquecer alguma coisa, então, de falar, você me lembra de novo alguma outra pergunta, tá? Porque eu não sei fazer isso, gente, eu não anotei as perguntas, mas vamos lá no que eu lembrei, no que eu for lembrar. Acho que essa coisa do dançar antes, né, do que eu pensar, eu me interesso muito por trabalhos fisicamente exaustivos, sabe? Fisicamente, assim, corporalmente, que eu me interesso muito por isso, porque eu consigo sentir, me ver assim, naquela situação, sabe? Eu consigo me identificar e me ver naquela situação. Para dançar, antes de pensar, eu precisei descobrir isso, né, para eu te falar assim agora, na verdade, porque dançar antes de pensar é como eu coloco para alguns alunos assim que eu venho da aula. Eu pergunto assim, vocês já fizeram isso de colocar uma música em casa alta e só faz o que o corpo está afim de fazer e faz. Qual foi a última vez que vocês fizeram isso? Assim, eu pergunto para eles e eu até pergunto aqui para a gente assim também. Qual foi a última vez que a gente fez isso? Colocar uma música que a gente goste, ou até sem música, ou no fone de ouvido, ou sem música, ou em casa, assim, e a gente dançar. Mas sem ter nenhuma tarefa. Assim, não vale porque o Thiago Abel pediu para vocês fazerem isso. Não é assim. Tipo, quando vocês colocaram mesmo a música, não sem ser no meio da faxina, aí a música estava tocando, estava legal, eu dancei com a vassoura, não. Quando foi assim, a última vez que a gente colocou? Porque eu lembro que eu fazia muito isso. Assim, eu fazia muito isso. De colocar uma música e dançar. Porque eu precisava suar. Eu precisava me sentir vivo, me sentir presente. E para eu me sentir assim, isso é bem pessoal, assim, tá? Então, para eu me sentir assim, o meu corpo precisava vibrar. Eu precisava sentir que o meu corpo cansa. Então, isso me fazia me sentir vivo. Então, eu precisava dançar e colocar música e só dançar. Então, isso foi um procedimento que eu entendi para mim também, assim, eu incluo nos meus processos em ativar esse transe, em ativar o corpo em transe. É uma possibilidade que eu encontro. Como ativar, assim, uma felicidade, ou uma alegria, ou uma euforia, ou um estado outro, né, do corpo, um estado de corpo suspenso, dentro desse tempo e espaço, a partir do corpo, a partir da fisicalidade, e sem eu precisar fazer esse enunciado, inclusive. Se eu fosse fazer, né, eu só passaria um procedimento em dança, botaria uma música que eu gosto
e vamos fazer esse procedimento e é isso. E aí deixar o corpo em transe surgir, porque a partir daí é que eu danço antes de pensar. E essa vontade de querer dançar antes de pensar, ela parte também de experiências que tem a ver com a minha espiritualidade, que tem a ver com a minha vivência, né? Tem a ver com meus relatos autobiográficos, que é estar em transe numa festa de candomblé, que é estar em transe não só em terreiro de candomblé. Acho que quem é devoto, né, do cristianismo tem aquela coisa, né, do acho que é Espírito Santo, né? Do Divino Espírito Santo, tem numa ayahuasca, onde, né, a partir de alguma coisa, né, externa, você entra também em transe. Então, aquilo ali é formas de ativar essa sensação. Claro que talvez não seja da forma, mas é ativar, é sempre uma tentativa, é um inventar esse corpo. Então, é uma forma de poder dançar de dançar ou sem pensar, ou dançar antes de pensar, ou pensar depois de ter dançado, sabe? Então, acho que são formas de compreender, de fazer essa frase, assim, de sentir essa frase, que isso vai me interessando. E eu acho que eu já esqueci as outras coisas que ela perguntou, mas alguém lembra? Ela tinha pedido para você falar mais a diferença entre ritual e jogo. Lembro disso, sim. Que achei interessante. Sim. Por incrível que pareça, é muito complicado e complexo descobrir, delimitar assim e dizer, fazer uma coluninha, né? No jogo tem isso e no ritual tem isso. Porque para mim, assim, a compreensão disso ela é muito borrada mesmo. O que estabelece para mim quando é um jogo e quando esse jogo se transforma em ritual, ou quando o ritual deixa de ser ritual e ele é um jogo, ou as duas coisas estão estabelecidas, é a forma como eu e as pessoas inseridas dentro se colocam. Como que essas pessoas se comportam, se colocam e se colocam presente nessa atividade, nessa situação. Se eu estabeleço que existe uma regra, tipo, um ritual também tem regras, né? No jogo também tem regras. E aí, como que o meu corpo e como que a minha presença ali, nessa situação, vai dialogar com essa regra. Vai dialogar com as possibilidades que estão abertas ali. Ele vai romper, né? O meu jogo, o meu corpo, ele vai propositalmente romper com a regra. E aí é isso, se eu romper com a regra, se eu escolho romper com a regra, eu posso quebrar, né, romper com toda uma atmosfera do ritual estabelecida, ou romper com todo o jogo estabelecido. E aí o comportamento das pessoas que estão dentro, que vai, inclusive, também revelar como que o coletivo estava estabelecendo aquela troca, se era um jogo, se era um ritual. E não é uma coisa que é mais importante que a outra, mas a gente estabelece que uma coisa é diferente da outra da forma como a gente fala, né? Ela até trouxe a palavra sagrado, que o ritual é sagrado. Não sei se todos os rituais são sagrados, né? Tomar um banho, por exemplo, assim, tem gente que vai estabelecer a hora do banho como o seu próprio ritual, assim. Tomam-se banho, passa um febo cheiroso, vegano, passa depois um óleo de uva belíssimo, fica cheiroso. E aí isso para ela é um ritual. Se essa regra, essa possibilidade foi rompida, como que ela se coloca nessa situação depois desse rompimento? Assim, isso vai estabelecer como que você está enxergando aquilo. Se você está enxergando aquilo como ritual ou como um jogo. Eu levo um pouco por esse caminho, assim, sabe? Quando eu vou estabelecer, eu não vou dizer, assim, que é um jogo, que é um ritual. Talvez eu vou dizer, falando as duas palavras, que é um jogo e que é um ritual. E tem coisas, talvez, que não possam ser feitas. E tem outras coisas que podem ser feitas a qualquer momento. E aí é como você se coloca naquela situação que vai estabelecer aquilo para você e no coletivo. Porque, de repente, né, no jogo ali, eu construí uma regra,
No jogo, no ritual, né? Na situação, estabeleceu uma regra e o Raoni, tipo, quebrou, rompeu essa regra porque ele estava afim de ver o que poderia acontecer. E aí, o Thiago falou, não, que merda, você acabou com o jogo, Raoni, vamos começar de novo. Ou, tipo, cagou pra você, assim, não sei se pode falar a palavra assim, cagou pra você, que você quebrou a regra e te colocou num lugar de invibilização, porque aquilo, não vou permitir que aquela interferência quebre o meu jogo ou quebre o meu ritual, quebre minha relação com essa situação. Ou todo mundo pode virar para você e falar, Raoni, você não vai participar na próxima, porque você estragou tudo. É isso, assim, a gente tá... Tudo pode acontecer, né, dentro dessa situação, depois quando você rompe alguma coisa. Acho que é um pouco disso, assim, como eu vi. Agora, quem lembra outra coisa? Que eram muitas perguntas, né, que ela tinha feito. Eu não lembro da outra, não. Alguém tem outra para fazer também, a gente pode, né? Tem 2 pontos que eu vou aproveitar dela, mas que a gente pode levar para além, só para dar ela mandou uma mensagem, isso que dá o núcleo G1 ser regido por Yansan, caiu um relâmpago lá e acabou com a luz dela. Eita, É isso. Eu acho que tem um ponto muito interessante de que ela associou, e eu não sei se necessariamente é justamente por uma herança judaico-cristã, que a gente tem que dizer que aqui a regra acaba sendo outra no jogo, mas que também é a regra, que é essa associação ao sagrado a um espaço interditado, né? E que se deixa de ser interditado, aquilo se profana, e como é exatamente isso, como o sagrado e o profano se cruzam muito aqui e que existem rituais profanos. Aí eu fiquei pensando nesse sentido de te ouvir um cadinho mais a respeito de que há interdições, né? Há interdições, há organizações, mas se você visualiza que a regra é outra quando a gente pensa nessa separação muito evidente do judaico-cristão entre o sagrado e o profano, e aqui como se né, a gente acabou de ver os desfiles, e justamente como um sagrado e profano no carnaval está acontecendo o tempo todo, mas que isso não significa que não haja regras e interdições. Sim. Queria te ouvir um cadinho sobre isso. Sim. Boa, eu fico sempre pensando e a cada vez que eu penso parece que eu mudo, assim, de opinião, assim, sabe? Porque eu fiquei pensando, assim, como que eu estabeleço a minha cena. Para mim, assim, no jogo da cena, deixa eu ver, no AG1, tem só dentro do trabalho AG1, né, do AG1, gente, é isso, verdade, o meu grupo chama Núcleo AG1 e tem um espetáculo chamado AG1, tá? Então, às vezes, estou falando do espetáculo. E no espetáculo AG1 tem momentos de cena que eu compreendo como um lugar muito ritual, muito ritualístico. Tem momentos, a cena que ela é aberto para profanação, sabe? É aberto para o que a gente compreende, tem de imaginário do que é profanação, e assim, e é instigado sabe? É instigado a fazer. E logo em seguida vem um outro momento que é muito sacro, assim, para o trabalho. Então, é entender que faz parte do meu corpo, faz parte de todos nós, faz parte da minha realidade, de quem eu sou, da minha identidade, esse jogo e essa manipulação. Uma hora eu estou, né, numa postura sagrada e eu estou também possibilitando transformar ela em uma postura profana. Estou entre os dois, né? Então, e que é muito diferente do que é, né, sagrado. Acho que o máximo de profanação que seria para mim na cena é o bailarino chegar sem um figurino combinado, assim, sabe? Pô, chegou a ser um figurino, assim, é uma profanação absurda que não vai nem entrar em cena, sabe? Acho que é um auge, assim, que eu colocaria, ou, sei lá. E aí as pessoas falam, pode beber antes de dançar, porque eu tomei uma cervejinha antes, estava ali. E, gente, se você consegue fazer o espetáculo, se você consegue participar do jogo e do ritual, que você bebeu antes, vamos participar. Aqui, né, dentro desse espaço aqui, é isso, e tudo bem. E vamos testar e vamos ver o que acontece, porque você vai ter que testar, e aí você vai descobrir que naquele dia você bebeu e não fez bem, ou você dançou melhor ainda do que você poderia ter dançado em outro momento. E aí tá tudo bem para jogo, vamos testar.
Mas eu acho que essa coisa do sagrado e profano é sempre uma conversa, né? Que é uma discussão que é muito... que ela tá sempre voltando, assim, né? Sempre voltando e sempre batendo, assim, pra gente voltar nela e rever algumas coisas. E eu acho que no jogo, quando a gente fala que uma coisa é jogo, parece que a profanação, ela é muito possível, né? Muito mais possível. Quando a gente fala que é ritual, todas querem botar uma saia longa abaixo do joelho, ninguém quer colocar cropped, cabelo bem presinho, né, para não atrapalhar o ritual, e uma postura outra, até os olhos, né, porque no jogo tem uma postura, assim, fisicamente, né, falando assim, uma postura que a gente está, né, numa tensão mais outra, numa tensão que é quase despojada do meu eu cotidiano, mas atento. No ritual parece que é um eu aqui assim, né, que é um corpo ereto, né, um corpo que cuida na hora que vai descer, enrolar o pescoço e vai voltar. E como que eu posso, as duas coisas, eu sou a mesma pessoa, eu sou a mesma pessoa. Então, eu sendo a mesma pessoa, eu preciso entender que tudo faz parte de mim, tudo, e eu sou inteiro isso, né? Eu sou total isso. Então, no jogo, no ritual, na cena, eu posso estar atento e despojado e em atenção com a minha coluna ao mesmo tempo, sabe? Então, como que eu consigo isso, assim, na cena? Isso me interessa, o corpo desse bailarino, assim, desse intérprete, criador, enfim, desse artista, isso me interessa muito na cena. Porque é isso, alguma coisa pode acontecer no meio desse ritual cênico mesmo, né? Sei lá, tem uma coisa de cenário pendurada, nunca caiu, de repente acontece alguma coisa que cai. E aí, não, aquilo que não fazia parte da regra, né? Se podia cair, se podia destruir ou não, aquilo aconteceu. E aí agora, como que o meu corpo, em estado de jogo ou em estado de ritual, lida com aquilo? Eu vou, né, vou consertar numa dança somática e fingir que nada aconteceu e botar de volta e depois eu volto. Ou eu romper o que eu tô fazendo, vou lá e coloco, depois eu volto. Ou entre os dois, sabe? O que tá aberto, assim, para acontecer. Porque também é uma coisa que nem a direção, nem o coreógrafo, né, previu aquilo, né? Então, acho que eu gosto de entender esse corpo atento, assim, a atenção para estabelecer naquele dia o ritual ou o jogo. Inclusive até na cena, assim, às vezes tem um espetáculo que, né, no AG1 eu estabeleço, esse primeiro momento eu percebo muito ritual, nesse segundo momento é uma profanação, nesse momento volta para ser um ritual, meio profano, meio tudo, mas tem dias que aquele coletivo ali ele está muito mais pendendo para estabelecer o trabalho inteiro como um ritual, para estabelecer o trabalho inteiro como um jogo. E aí eu já não tenho eu não tenho um controle, né, sobre o que eles vão fazer, sobre como eles estão, como a atenção que eles estão naquele dia. E é compreender que aquilo pode acontecer e qual é a potência que vai surgir naquilo. Oi, boa noite, Djalma. Se estiver travando, me avise que algumas pessoas estão travando às vezes comigo. Quando a Marina também chegou a falar sobre a questão do dançar e pensar, que é a primeira coisa que você fala quando você começa a sua fala, e você coloca essa dança antes de pensar, entendendo esse pensar como organizar. Mas assim que você apresenta a encruzilhada do dançar e pensar, já me vem dançar em uma outra coisa, nem um outro registro, mas em outro sentido e significante, assim, sabe? Como se, quando você traz a encruzilhada do dançar e pensar, ou como essas dificuldades de se diferenciar jogo e ritual, me vem uma dedução de que talvez dançar e pensar não necessariamente precisam ser coisas que precisam vir uma antes da outra, mas que isso já esteja acontecendo, e que dançar não necessariamente precisa se organizar nesse momento, mas que já se está pensando enquanto se está dançando, em termos de corpo. Eu achei isso muito interessante, principalmente quando você traz essa questão de borrar as estruturas, né? O jogo e o ritual se borram,
dança e pensar se borram, e isso se torna outra coisa. E pensando nisso numa crescente, eu fico imaginando se existe em algum momento em que as regras deixam de ser regras também, e passam a se tornar devir. Quando isso já está muito, muito natural, né, ou muito contínuo, de forma que isso aconteça, né, pensando em processo criativo, né, porque, por exemplo, ventar, aterrar e transformar, que é o que você trouxe, né, esse ventar que tem toda aquela questão da experimentação e de você gastar até lá. Mesmo se gastar, para que ele exista ali e para que haja esse desgaste, sempre me parece que ele precede de regras que você já vem seguindo em termos de imaginário, em termos de experiência de vida, em termos daquilo. Você já traz consigo um conglomerado de regras que você vai desmontar, remontar sequência, você vai gastar essas regras. Então, também a gente tem esse olhar de que essa experimentação, esse dançar-pensar, né, ele é uma coisa que não está no âmbito transcendente ou de algo que é puxado do nada, né? Isso acontece, essas regras estão presentes. Eu que sou uma pessoa que tem Sol e Capricórnio, isso para mim faz muito sentido. Mas eu fiquei pensando assim, se pensar em determinado momento deixa de ser aquilo que antes era organizar, passa a se tornar dançar junto, e se em determinado momento o jogo ritual também param de se diferenciar, qual é o momento em que as regras deixam de ser regras e que as coisas realmente acontecem? Acontecem de uma forma tão natural que mesmo se cair um pilar em cima se quebrar o teto, não necessariamente isso vai ser um atrito, ou não necessariamente isso vai gerar uma quebra de ritual, né? Tão forte quanto alguém esquecer o figurino, por exemplo, que aí é muito difícil. Mas é uma coisa que me veio à cabeça. Além da importância de que, quando você traz não faz sentido estar sozinho, né? Como o estar em conjunto também não necessariamente requer a harmonia, mas também vem da importância dos atritos e dos desgastes, e de não estar conseguindo fazer aquilo, porque às vezes não há como você deixar de conseguir algo sem que você consiga outra coisa. Então, é mais ou menos essa reflexão, não é uma pergunta, como eu falei no começo, mas foi tudo que foi passando pela minha cabeça, né? E correlacionando, lógico, com o trabalho que a gente está fazendo, do Encanteria, né, nos ensaios, que me vem essas coisas de as regras, e como eu estou lidando com as regras, isso está fazendo sentido, e como é que estou em relação com as outras pessoas, né? Quero agradecer aí você trazer tudo isso que, nossa, já me traz de outra forma o pensar o que eu estava fazendo antes, assim. Que massa. Nessa última fala que você falou a palavra harmonia, assim, ela me faz pensar muito estar em coletivo, né, e o atrito, assim, a importância dele, isso realmente muito fundamental mesmo, né, porque pensando esses itãs, né, e como eu construo os meus trabalhos aqui dentro do núcleo, que é muito inspirado também, não só nos pés, na orixalidade, ou nas estéticas, nos relatos, mas também esses mitos, né, que são envolvidos os orixás. De um atrito surgiu céu e terra, né? A gente tem um Itã, assim, que eu vou lembrar assim rapidamente, né? O Batalá e o Duduá, irmãos, viviam dentro de uma cabaça, e dormia sempre do lado de cima, outro dormia do lado de baixo, e um tinha 7 anéis, o outro só tinha 5. E aí eu queria o anel do outro, então eles brigaram dentro dessa cabaça. A cabaça se rompeu, virou 2 partes. Uma parte é a terra, outra parte é o céu, né? O Aie e o Orum. Uma parte é o plano visível, que a gente enxerga, outra parte é o plano invisível, que a gente não enxerga aos olhos, né, humanos. Então, por conta de um atrito, surgiu esses 2 planos. Por conta de um atrito, né, dentro de um outro Itã, entre Obá e Oxum, surgiram 2 rios, né? O rio Obá, né, lá em África também, enfim. Acho que o atrito, ele sempre vai dar a possibilidade criativa, sabe? Sempre dá a possibilidade de descobrir, do novo surgir.
de outra coisa surgir. E aí ele revela para a gente também que a harmonia ela não é estática, né? Ela não é algo que você conquista uma vida harmônica e acabou. Vou viver sempre em harmonia. Conquistei a minha paz e vou viver sempre em paz. Vai acontecer isso quando eu morrer. Mas em vida, assim, essa coisa, elas são sempre mutáveis, sabe? São sempre em transformação, sempre em espiralar, assim. Então, pensar esse atrito e esse jogo, esse ritual em coletivo é se colocar em risco, assim, é colocar essa ideia. Aí eu falo aqui enquanto desse lugar de direção, né, que faz a direção de um grupo, assim, é se colocar num lugar de receber devolutivas que às vezes não é a que eu tô tão afim assim de ver, né, de testar, ou receber uma devolutiva das pessoas que estão junto, que estão super, tá num lugar bem romântico, assim, do processo, e não tá muito afim, ou não tá conseguindo se aprofundar em outras coisas, para também construir um atrito interno, um atrito seu com o processo de criação, e ali surgir alguma coisa. Eu acho que nesse lugar, assim, para a cena, o ritual sozinho, ele é quase impossível. Acho que eu digo quase, assim, que é quase impossível, porque agora me veio essa coisa do ritual do banho, né? O banho pode ser individual e eu fazer o meu ritual sozinho, assim, também pode. Mas o ritual cênico, assim, ele é muito difícil, e o jogo cênico é muito difícil ser sozinho. E aí, teve uma outra coisa que você falou sobre o ventar, né? O aterrar, essa coisa do pensar e dançar. Também respondendo enquanto esse lugar da direção, que eu estou um pouco mais de fora. Essa estruturação, ela veio realmente depois de experimentar várias coisas, sabe? Eu não consegui estruturar isso antes de eu fazer. Não consegui estruturar isso com essas palavras antes de experimentar no meu corpo, de experimentar com outras pessoas. Acho que esse pensar, quando eu trago, tem mais a ver com esse caminho, assim, de estruturação versus cena. Eu gosto de ver, de experimentar coisas cênicas, experimentar desejos, vontades que eu estou a fim de ver, e a partir dali, vendo o que dali dá liga para a estruturação, dá liga para um pensamento estar mais ativo. Eu vou estar sempre, né, nesse pensando e dançando, dançando, pensando, vou estar sempre assim, nesse borrando essa coisa, mas quando eu passo um procedimento, que eu sei que vai ter uma prática depois, não vai? Quem é que vai estar na prática no sábado? Poxa, Natália não vai? Se a Natália quiser, ela pode sim, ela está convidada agora. Nossa, eu botei numa fria, Thiago, ou não? Era aberto? Me conta. Não, a Natália, não é porque a Natália, ela tá no grupo, ela tá pertinho. Ah, não, então tem que dançar sim, ué. Massa. Tija, vou aproveitar até, só um adendo que, jogando o papo fora contigo mesmo, assim, pensando até no banho, acho que você tá coberto de razão sim, porque nem no banho a gente tá sozinho quando a gente pensa que a gente não tá só entre humanos, né? Mas eu tô ali com aquela folha que tá me banhando, eu tô com aquela água, então como... E aí, seja pela perspectiva que você nos traz desses saberes, mas também de uma perspectiva que é muito próxima da dança Butô, é como a gente não tá falando só desse outro que é humano, né? Ou que é vivo, mas são os meus mortos, meus ancestrais estão aqui, meu orixá tá aqui, essa folha tá aqui, essa água tá aqui. Então eu me pergunto mesmo se, mesmo que a gente esteja na nossa suposta íntima solidão, como isso não é solitário quando a gente é de axé, ou quando a gente tem esse olhar justamente de uma perspectiva, no caso do Butô, e que está muito próximo do um shintoísmo, que é uma perspectiva animista, né, do mundo. Então, acho que continua fazendo total e completo sentido isso que você levanta. Sim, muito legal isso de você lembrar dessa possibilidade de jogo também com esses seres que são invisíveis, assim, né? Com esse diálogo com o invisível, com energias invisíveis. E aí a gente também está falando de um pouco desse, quando eu falei do EMI, né, da respiração, que é a que a gente vai trabalhar um pouquinho, assim, nessa prática que eu estou estruturando para a gente no sábado, que eu estruturei ela, né? Então eu fiz no meu corpo, dancei, né? Porque eu aprendi em um outro lugar também, então fiz, dancei e vou
pensei, estruturei aquela prática, o como que para mim fazia sentido, quais caminhos faziam sentido ali, para eu usar nos meus processos e ser também uma ferramenta de partilha. Então, aquilo, ela foi dançada e experimentada. E aí, quando eu falo nesse lugar que eu gosto de dançar antes de pensar, tem a ver para conseguir manter intacta o máximo que puder da minha espontaneidade, manter o máximo da visceralidade desse corpo antes dele querer fazer um gesto porque ele quer chegar ali, sabe? Ele visualiza uma pessoa, por exemplo, não sei se esse exemplo vai ser bom, mas enfim, tem um objetivo ali que eu gostaria de chegar próximo, de me inspirar, me inspirei naquela dança, e aí eu vou fazendo meu corpo porque eu quero chegar ali. Mas como que eu posso me inspirar, querer chegar ali, mas ainda manter o meu corpo no máximo de espontaneidade possível? E sem ser atingido ou questionado ou friccionado de formas que que isso aqui vai deixar a gente questionando o que a gente está fazendo. Se a gente realmente chegou, se não chegou, se tá bom para mim, se tá bom para mim, será que tá bom para o outro? Se tá bom para mim e para o outro? Se tá na música, se tá fora da música? Então, eu acho que tem a ver como que numa dança que é totalmente marcada, tem uma marcação na música, né? Tem um pulso marcado, tem uma coreografia marcada, o braço é esse, depois é esse, depois é esse, depois é esse. Então, tem uma coreografia marcada, mas como que eu faço isso ser dança antes de pensar? Sabe? Ou como que eu deixo o meu pensamento ali embolado na dança, né, no meu dançar aquilo, e ele não vai tomar conta e eu vou conseguir fazer. Aí eu não tô falando assim, decorar, porque quando a dificuldade é decorar, a gente sabe que é o decorar. Quando a dificuldade é um movimento que é um movimento difícil, meu corpo ainda não tem uma técnica para conseguir fazer aquilo, também a gente identifica que é isso que é só trabalhar. Mas eu já aprendi, a gente se coloca, já aprendi, eu já sei fazer, mas como que eu consigo fazer aquilo de forma que para aquele jogo, para aquele ritual, ela parece muito espontânea. Eu estou muito numa visceralidade, numa presença, numa entrega tão grande que é espontâneo aquilo. Não sei se alguém ainda sabe até hoje, talvez a memória, né, esteja dificulte, porque também já não são mais essas referências, mas a gente coloca para as kakuras, né, como as kakuras dos anos 90, a gente coloca o El Chan, uma coisa daquela música, alguma coreografia você sabe fazer. E a gente está falando um pouco de memória, um pouco de experiência, mas a gente também vai falar um pouco do corpo, sabe? O corpo responde antes do meu pensamento, assim, sabe? Antes de eu fazer, ou antes se eu coloco assim, sabe? Na pegada do mundo eu já sei que eu tenho que fazer isso aqui. Só meu corpo sabe que eu tenho que fazer isso, assim, sabe? Antes de eu pensar. Então, acho que tem mais a ver com essas referências a princípio. Pode ser que eu mude de ideia, viu, Daniel? E fale outra coisa totalmente diferente. Mas tem a ver um pouco com essas experiências de tentar forjar, e forjar, eu digo, não é um forjar, é um forjar mesmo, de pegar ali, vou criar metal, sabe? Criar espada, um forjar a minha espontaneidade em uma cena, em um jogo, em um ritual, que ou ele é todo marcado, ou ele é de improvisação a partir de algo, ou ele é os dois ao mesmo tempo, e por aí vai. Gija, você acha que isso tem a ver com uma organização de afetos também? De afetos com memória, de uma memória de carne que está recheada com todo esse vínculo emocional e afetivo? Pensando afetos de uma forma ampla, né? Assim, né? Desse pensar que não vem daqui, né? Mas que é realmente de musculatura, assim? Nossa, muito, muito, muito. Porque eu estou até tentando
já falei, pedi para uma amiga um livro que a Bell Hooks fala um pouco sobre o amor, e aí encontrar, assim, esses diálogos que tem a ver com o quanto a gente, né, artistas das danças, das cenas, enfim, estabelece essas trocas de amor, de vínculo e de afeto com o nosso ofício, assim, né, com o nosso corpo, com o nosso dançar e pensar, enfim, com os nossos jogos rituais. Eu acho que tem muito a ver, assim, eu sinto, na verdade, que tem muito a ver com o quanto de presença e de entrega afetiva, amorosa eu estou com aquilo, assim, com aquela referência, né? Então, eu sempre falo e brinco, assim, nos meus trabalhos, nos meus grupos, eu preciso criar vínculos com as pessoas que estão comigo, assim, sabe? Que estão junto no trabalho, nesse processo. O Raoni também sabe, assim, eu preciso criar vínculos com essas pessoas. Eu preciso, em algum momento, fazer uma imersão, sabe? Nem que seja ir ali na casa de alguém que caiba todo mundo e a gente ficar ali alguns dias, 2, 3 dias, experimentando, trocando as experiências físicas, corporais, os procedimentos daquele trabalho específico, como também experiências de vida, experiências, né, pessoais que fazem esse vínculo ser estabelecido. Assim, eu não acredito muito no trabalho. Estava até ouvindo um pouco a Rita, não era a Rita, né? Era quem faz a drag da Rita, Rita Von Dulf, falando um pouco numa entrevista que teve num programa no YouTube aí, que ela fala assim, né? Eu sou artista, assim, e artista não trabalha das 9 às 6, né? Eu não acordo, vou trabalhar, tenho minha hora do almoço, terminou às 6, vou para casa e parei de ser artista e estou descansando. A gente não consegue isso, assim, né? Porque tem um vínculo afetivo muito intenso, assim, nessa relação que a gente estabelece, nessa presença que a gente estabelece, né? Eu sou artista, e isso toma o nosso corpo, né? Toma o corpo e toma a mente e vai ver, do nada, eu já estou pesquisando coisas, referências no YouTube, assim, vendo vídeos, porque está sendo mexido ali. E eu acho que e aí eu preciso, sabe? Eu sinto que eu preciso ter relações afetivas com as pessoas, afetivas, amorosas, carinhosas, com as pessoas que estão junto nesse trabalho, nesse processo. Isso não quer dizer que não vai haver atrito, que vamos viver em uma harmonia e uma paz no processo, né? Isso quer dizer que eu acho que quanto mais afetivo, mais possivelmente atritos vão acontecer. Quanto mais amoroso, né? Quanto mais proximidade que esteja, mais a gente vai fazer deslocar esse lugar, esse atrito, essa harmonia, essa paz, né? Esses conflitos vão ficar deslocando o tempo inteiro. Eu acho que é isso que é o interessante no processo criativo, o quanto a gente entrega ali. E aí eu também não estou falando para vocês entregar 24 horas, está disponível para a mensagem do Thiago Abel, não. Assim, eu estou falando para vocês, tipo, tem hora que não quero responder, não vou nem olhar, assim, mas tô falando da entrega no processo, assim, sabe? Tô ali na minha na sala de ensaio, ou o quanto aquilo reverberou e ainda tá conversando comigo, né? Tá regozijando ali no corpo, como que ainda aquilo me alimenta e se relaciona com outras coisas. Acho que é criar relações, assim, também, sabe? Eu preciso estar afim de criar relações. O que de encanteria tem a ver, assim, comigo, sabe? Tem a ver com a minha vida, assim, tem a ver com as minhas relações. E aí descobrir aonde os processos são fáceis e aonde, se eu faço parte desse projeto, né, desse trabalho, logo, a minha presença também é muito importante. Se eu não enxergo uma relação diretamente, eu preciso forjar essa relação, né? Eu preciso ir lá, pegar a larva, construir esse metal e forjar essa relação. Então, como que eu vou forjar essa relação para que eu consiga estar entregue ali no momento que for necessário, sabe? Boa noite, Djalma. Meu nome é Matheus. Só uma curiosidade, né, que o Eri Sá, ele dançou com vocês, ele é meu colega de sala lá no Núcleo Luz. E aí, só uma curiosidade mesmo. Nossa. E aí a gente teve algumas trocas, né? Mas para além disso, para além das perguntas que o pessoal trouxe, queria muito saber como que se dava essa relação com os instrumentistas, de você enquanto bailarino, como é que eu trago ali, não, eu não falo pro músico, toca isso aqui e
sabe, dá uma partitura na mão dele, que nem eu te trouxe, e simplesmente faz o que já tá dado ali. Como que eu trago pro músico, assim, como que eu crio esse diálogo com ele, sabe? Como que isso aconteceu dentro dos seus projetos e fala um pouco mais aí. Às vezes que eu trabalhei com músico, né, sempre foi o mesmo, assim, foi o Leandro Pérez. Então a gente tem um vínculo assim muito, muito bonito, muito afetuoso. E algumas pessoas, aí já tive também alguns músicos que tiveram que substituir ele em um dia de apresentação. E a gente sente isso diretamente. Quando é música ao vivo, já pode saber, assim, você vai estar na mão dos músicos, assim, sabe? Porque a gente sente muito que a vibração desses instrumentos, né, que ela constrói esse campo sensorial aí né, na cena, ela também cria vínculo afetivo, sabe? Ela cria muitos vínculos afetivos. Então, nos momentos de substituição, a gente sentia muito no nosso corpo essa substituição que aconteceu, assim. Não é, foi melhor ou foi pior, assim, mas tem a ver com esse vínculo e a gente sentia que aquele jogo, aquele ritual, ele estava muito diferente quando teve a substituição. E, ao mesmo tempo, trabalhar com ele foi muito no lugar de... Foi menos difícil, assim, sabe, do que eu imagino, do que as outras experiências, assim, em outros grupos que também trabalharam com música e eu fazia parte, assim. Porque a gente estabeleceu uma amizade antes de trabalhar juntos, assim, né? Então, a gente já tinha uma relação próxima, muito afetuosa também, e conta muito porque a gente vai ter referências, para mim conta muito, assim, principalmente esse lugar de identidade, identificar essa coisa desse machismo, dessas posturas um tanto quanto homofóbicas. Então, isso é muito difícil encontrar, não é, quer dizer, não é tão fácil encontrar assim, músicos que estão numa porosidade compreendendo a identidade predominante coletiva do meu grupo, né? Então a gente somos mulheres e todos os homens são gays, assim. Então, e nós somos gays, tem gente de gay muito animado. Então, isso estabelecia uma necessidade de compreensão direta desses músicos, assim, sabe? Dos músicos que vai estar com a gente ali na hora. E com o Leandro, assim, foi muito fofo, assim, foi muito bonito esse processo, porque tinha essa dificuldade, tanto do processo criativo, quanto dessa coisa uma coisa que eu temia, né, do processo criativo, como também dessa coisa de compreender as identidades que compõem aquele processo ali. Então, com o Leandro, nesse quesito, foi muito certeiro, como também na criação. Eu falava para ele, assim, né, ó, a ambiência por aqui, gostaria que tivesse isso daqui, a partir disso. E como ele fazia, ele também é dentro desse universo, né, dos orixás, né, da afrodiáspora, então para ele era muito fácil encontrar um caminho. Né, para ele era muito fácil encontrar o caminho. Fora que ele também tem um estudo ele não é só um músico não é só, né? Como se fosse muito fácil. Sou músico. Não. Ele não é músico que fica ali, né, na música. Ele tem um estudo de músico para a cena, assim, né? Para as artes da cena, para o palco, Então ele compreendia esse lugar, né? De estabelecer também um jogo e um ritual com a gente. Ele também compreendia essa necessidade desse momento, do chegar antes, estar com a gente junto no aquecimento. Acho que tudo isso foi compondo no processo que deixou o processo muito leve, assim, sabe? Muito gostoso e foi muito bom, assim, nos todos os trabalhos que ele teve com a gente. Você comentou a respeito de como o espetáculo João é aberto. Tem aberturas ali e você falou bastante a respeito de qual é o procedimento de criação que foi elaborado e deu pistas a respeito até de uma tessitura dramatúrgica que não é aquela noção de coreografia que a gente tem, mas que eu imaginei até mesmo uma elaboração que marque trajetos, que marque temas motores, que marque, né, quase um programa, não sei se um programa performativo, mas um programa que vocês atravessam ali, né?
De todo modo, a qualidade técnica do trabalho é primorosa, né? E aí, quando você foi falando a respeito disso, me lembra muito os procedimentos de criação do núcleo, que a gente segue muito dentro dessa ideia de que a gente vai chamar desses trabalhos que não são necessariamente coreografados, mas que têm temas motores muito específicos, trajetos, exatamente isso que eu acabei de falar, como eu fui entendendo o AG1. Só que a grande questão é que, em muitos casos, e eu acredito isso que seja devido a alguns procedimentos de criação que a gente faz a partir do que a gente está entendendo enquanto Butô, faz com que fique num lugar processual, que aí a questão não é distanciar processo e produto, mas entender que tudo isso é processo o tempo todo, mas que não necessariamente chega numa qualidade, até aqui chegou numa qualidade, com exceção do cachorro, que aí a gente teve tempo hábil para isso, procedimentos, e que era um trabalho que deu tempo, digamos assim, para a gente explorar isso, a gente não costuma chegar nessa qualidade técnica, quando a gente não tem um tempo, ou até mesmo estratégias outras, para além daquilo que a gente está entendendo enquanto botou na parte dos laboratórios pedagógicos, né, não na questão criativa do núcleo. Então, eu queria te perguntar a respeito, assim, de qual é a dica das diretoras aqui. Qual é a estratégia, no sentido de que você acha que esses dançarinos seus já estão chegando prontos, entre aspas, no sentido de que eles já chegam num nível técnico específico que fica fácil, ou você, por exemplo, foca no trabalho de ensaio, em um trabalho que, apesar de ter essa abertura, você segura firme uma questão técnica, ou que realmente é a constância ou outra coisa. Estou dando alguns exemplos, mas eu queria ouvir muito sobre como é a dinâmica de ensaio para conseguir, num trabalho processual e com tanta abertura, não perder um primor técnico que é visível no AG1. Sim, eu acho que a minha escolha sempre é ter uma estrutura, assim, sabe? Tem uma estrutura de aquecimento e de prática que antecede o processo de criação. Isso é muito interessante falar, esses bailarines chegaram prontos, assim, porque é engraçado até de pensar. Porque eu acho que esse elenco que está comigo é um elenco que está desde o AG1, né? Desde da criação do trabalho AG1, que foi de 2019. A gente criou em 2019, todos assistiram só. Acho que esse é um primeiro ponto, assim, pessoas que eu gostaria de chamar para trabalhar, assim, comigo, ou que gostariam de trabalhar comigo, a primeira coisa é, tem que assistir os meus trabalhos, tem que saber o que eu faço, sabe? Tem que ver um pouco do trabalho. Esse acho que é um primeiro ponto. O segundo é de você, eu sinto, assim, eu, enquanto direção, né, é você estar afim de trabalhar com aquela pessoa. Sabe, você tem que estar afim de trabalhar com aquela pessoa, daquele corpo estar junto contigo ali, experimentando o seu processo, e esse afim é entendendo que cada corpo ali, né, o pensar, a dança, né, o dançar e pensar depois, tem um tempo diferente, mas deixar para você, assim, bem evidente que você está afim de trabalhar com aquela pessoa, assim, sabe? E cada um vai levar um tempo de processo para compreender, enfim, um assunto, absorver, né? E a outra coisa eu gosto de estruturar, assim, essa coisa, o aquecimento, né, uma preparação física, uma preparação técnica mesmo, e depois a gente entrar no processo de criação. Ou mesmo que entre no processo de criação inteiro, assim, pega um encontro e faz o processo de criação inteiro, mas a gente vai retomar em algum momento o processo físico, né, o processo de técnico. Porque tem uma linguagem, assim, eu sinto, assim, né, que eu vou para uma linguagem que ela precisa, a gente precisa entender o que a gente está falando. E eu acho que não é o entender só, o pensar, o saber, sabe? Eu posso falar sobre o processo, porque eu sei, mas eu preciso sentir no meu corpo ali, no corpo das pessoas que estão junto comigo, que o corpo daquelas pessoas entender o processo de criação. Né? Se a respiração, ela é quando o movimento solta, ou se... que, né, em um dos procedimentos é a respiração, puxa a respiração, movimento, solta a respiração é outro. A partir da coluna, em movimentos de chicote, ondulados, se é cervical solta, porque a cervical solta a gente vai acessar os tímpanos, o labirinto, que isso faz com que a gente provoque
leves segundos, milésimos de perda de consciência e a gente alcança um lugar de um corpo trans ou alcança um lugar de um corpo ritual, assim, um estado ritualístico de jogo, de presença que me interessa. Então, todo mundo precisa entender esse caminho, sabe? Acho que é a partir daí, assim, que eu gosto de caminhar. A gente pode ir encerrando, mas só aproveitando, porque tem alguns assuntos que a gente também já deu, né? Mas tem uma das questões que a Marina trouxe, agora eu lembrei, que se eu fosse conectar de uma outra maneira, me pareceu que seria interessante no sentido do que ela estava chamando de apropriação e tentando diferenciar a ideia de apropriação de uma democratização de um saber, de que não necessariamente ela tem essa vivência, mas enquanto brasileira, como que a gente pode entender que o que a gente está fazendo aqui é um AG1, mas como fazer esse AG1 e comungar com pessoas que não necessariamente nasceram, foram criados aqui, não tem uma determinada ancestralidade, mas outras, e todos temos, para além dos humanos, né, tem toda essa questão que a gente também levanta na dança Butô, e no axé também, porque a gente também é filho da folha, a gente é filho da pedra, a gente é filho das estrelas, se você tem algo que você queira dizer a respeito disso, que sempre vai estar atravessando, e que a gente está também, enquanto um grupo majoritariamente branco, mesmo com alguns filhos, né, alguns filhos de santo e outros não, como a gente, enquanto artista, mas também enquanto educador, entende uma democratização de um saber e uma resistência para que a gente perpetue saberes e fazeres que se quiseram eliminados por muito tempo, mas que agora a gente, né, basta, também não cai em leviandades, toda a problemática que também é preciso estar atento. Sim. Agora eu tô lembrando um pouquinho, assim, que ela comentou isso, né? Mas eu estava tentando entender se era que ela sente essa coisa da apropriação, se para cena, né? Para criação cênica, assim, imagino que era nesse sentido, né? Que ela estava falando, assim. Eu acho que as coisas estão no mundo, sabe? As coisas estão no mundo, fazem parte estruturalmente do que compõe a nossa história enquanto Brasil, enquanto pessoas, enquanto diáspora. E aí, duas dicas, acho que duas coisas que eu gosto de sempre compartilhar com pessoas que ficam nessa coisa, né, nesse pensamento, né, tem essa preocupação, que eu acho também é super legítimo isso, ter sempre essa compreensão disso, né, dessa história toda, dessa memória, né, estruturalmente falando, assim, e chamem pessoas que têm esse trabalho, essa prática nos seus trabalhos, né, que possam chegar junto e construir contigo, assim, esse jogo, esse ritual, para poder também te engajar. Eu acho que sozinho, você que não sabe, fazer sozinho também é uma coisa que é difícil, assim, né? Se você falasse que eu vou fazer Butô agora, assim, sabe? Eu não tenho a mínima ideia por onde começar. Mas aí Mas tem gente que falou que meu trabalho é Butô, hein? Eu acreditei naquela pessoa quando ela viu. Ela assistiu e falou, nossa, é muito Butô. Eu falei, mas acho que é isso, assim, chame alguém que conheça, que troque com você uma ideia, né, te ajude a compreender os caminhos que você está a fim de tomar e não perca a consciência de onde isso surgiu, né, de onde isso parte, para onde isso vai, como isso vai. Os orixás estão, né, no Brasil, assim, essa orixalidade, ela existe no Brasil porque foi uma estratégia de ritualização da sua identidade, né, é uma reatualização e ritualização da sua construção de identidade, assim, para lembrar quem essas pessoas são, para a gente hoje conseguir lembrar quem da nossa história. Então, acho que é justamente esse caminho que a gente precisa ter quando vai lidar com esses assuntos ou com essas divindades. É isso, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado por abrir esses trabalhos nossos, estou muito feliz que você topou, muito feliz de você ser o primeiro,
É sempre um prazer. A gente está com chamamento aberto para outras pessoas. O Di já foi um convidado escolhido a dedo para essas trocas, para esse projeto de encanteria, mas que a gente está chamando aí mais gente, todo mundo está convidado, a gente está lá com o chamamento justamente pensando pessoas que podem nos auxiliar nessa rede encantatória, e a gente está justamente buscando tudo isso que o Di já trouxe aqui, e claro que já... A gente também, aproveitando, assim, quem está na sala, e que eu sei que pode ter canais, assim, que eu estou batendo o olho em algumas pessoas, a gente está muito com dificuldade de encontrar gente da encantaria maranhense mesmo, porque a gente está com o nome né, o título do projeto, de alguma maneira, né, a gente está usando a palavra do encantado, que, né, a gente já tinha falado, mas está aí na boca, né, Lia Rodrigues também já não é boba, mas que a gente não tem por que não também falar sobre isso, aproveitando do que abriu de ambiência digital com a pandemia, da gente fazer ponte com esse outro Brasil que não é só aqui no Sudeste, mas que a gente realmente consiga encontrar aí vozes que consigam trocar com a gente saberes e fazeres amazônicos. Então, mandem o site do Núcleo, a gente tem aí uma verba para auxiliar essas pessoas, a gente quer muito ampliar essas trocas. E te agradecer mais uma vez, Dija, obrigado, não só por hoje, mas por tudo, por todos os nossos encontros, por você existir mesmo aí no mundão e na minha vida, e agora de todos esses dançarinos do Núcleo. Obrigado. Muito obrigado, gente. Eu agradeço demais o convite. Foi uma delícia colocar em prática esses escritos que são novos, assim, também, né? Estruturalmente falando, eles são novos. Agradecer demais. Acompanhe as redes sociais do Núcleo AG1 no Instagram. A gente também está com o site lá, nucleoag1.com. Tem informações, tem contatinho, pode me mandar mensagem perguntando qualquer coisa, tamo aí. Então, muito obrigado, gente, pela acolhida aí. Obrigado, Ti, mais uma vez. Sempre um querido, um fofo, encorajando aí fazer essas coisas. E muito obrigado, gente. Beijo, Yasmin, também, muito obrigado. Beijo. Beijo, obrigada. Beijo, pessoal. Boa noite.